Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Bono Esportes. Conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, hein? Vitória corintiana diante do Paraná. 6 pontos ano passado e o Corinthians não tinha 4. E o campeão foi o Corinthians. Então não quer dizer que vai ser campeão porque tem 6 pontos agora. Mas, de novo, lá estamos nós falando do Corinthians líder do campeonato. Ozinho, vamos falar um pouco do Carille. Começa o Campeonato Brasileiro, depois de ter conquistado o Campeonato Paulista, mexe na equipe, não tem centroavante, ganha fora, né, pela Libertadores, ganha na Argentina e ganha muito bem, 4-0 para cima do Paraná. Tira Jadson do time, tem Matheus Vital, tem todas as opções e vai trabalhando cada vez melhor e mais confiante o Carille. É verdade. E o horário, né, 11 horas da manhã, o desgaste é diferente, né, a rotina do jogador muda. E o Corinthians continua o mesmo, eficiente, né? Mérito do Carille, que é um baita de um profissional com a sua comissão técnica, e roda, mexe com esse elenco, né? Vai buscando as melhores opções dentro do seu próprio elenco. Como o PVC falou, vem agora um centroavante, né? Aquele de área mesmo, que é o Roger, mas não quer dizer que vai ser titular, porque o time está jogando bem, o time está dentro daquilo que ele tem de montagem de equipe, né? De trabalho de grupo. Ele tem obtido os resultados. O Corinthians é eficiente, sabe o seu estilo de jogo, como se falou, assenta o seu estilo de jogo, não sofre, né? Ofensivamente as equipes não conseguem criar tanto, algumas oportunidades, normal, mas é um Corinthians que merecidamente é o líder do campeonato, já está como líder do campeonato, né? Pelo trabalho do Carille e dos seus jogadores. Quarta vitória seguida do time do Corinthians, juntando aí Campeonato Paulista, Libertadores da América e as 2 vitórias do Brasileirão, Edmundo. Então, o Corinthians, ao contrário do Palmeiras, a gente, quando falava do Palmeiras, citou o Corinthians, agora é justo a gente falar do Corinthians e citar o Palmeiras. Por que eu estou falando isso? Porque iniciou a temporada, né, de forma irregular, oscilando. Não com a mesma capacidade de definição e com concentração defensiva. E aos poucos, e aí que a vantagem de você ter um técnico prestigiado, que ele não se abala, na verdade ele trabalha e procura uma outra opção. Foi isso que o Carille fez. Ele se reinventou, readaptou o time dele para jogar sem atacante de área, num 4-2-4 ou num 4-4-2, como queiram. Só que o que ele faz? O que ele tem feito? Tem aproveitado bem as melhores peças. E o modelo de gestão do Corinthians me agrada muito. Não sai contratando por contratar. Contrata pontualmente. E erra também. Porque antes do Sid Clay, veio o Juninho Capixaba, a peso de ouro, comprado ao Bahia, não deu certo, não tem problema, eles foram lá e contrataram um outro jogador, eu estou falando da lateral esquerda, que era um problema. E às vezes, aí a gente tem que criticar quando tem que criticar e ressaltar quando tem que ressaltar. O Moisés não jogava bem no Corinthians e está arrebentando no Botafogo. Então, assim, o Carille, ele é de fato maravilhoso, mas também o Corinthians, eu estou falando isso assim, o Corinthians entrega para ele o tempo todo peças pontuais. Lateral direita não precisa, goleiro não precisa, na zaga central não precisa porque tem o Balbuena, perderam o Pablo, foram lá buscar o Henrique, certo? Lateral esquerda, não tinha, o Moisés não estava indo bem, veio o Juninho Capixaba, não foi bem, foram buscar o Sid Clay. Um certo momento, deu sopa no mercado aí o Ralf, eles foram lá e contrataram. Então, quer dizer, a gente fala de outros elencos que tem em quantidade. O Corinthians tem em qualidade e, por isso, o trabalho flui naturalmente. Mas não demorou para entregar um centroavante, um atacante para o time do Corinthians? Mas não tinha no mercado. Você tem um técnico.
Você não tem um centroavante, mas você tem um técnico que inventa uma solução, que foi o Edmundo falou. Sim. O Sid Clay, no ano passado, o Sid Clay foi um jogador que saiu da Catanduvense pro Atlético Paranaense. Ele era meio campo na Catanduvense, veio pro Atlético Paranaense, foi improvisado na lateral esquerda. No ano passado, a torcida do Atlético, boa parte, reclamava do Sid Clay. E ele fez um bom campeonato brasileiro no meio campo. Vi ele jogando até pelo lado direito. Pelo lado direito do meio campo até. Tem muita força. Muita força. E bate muito bem na bola. Então o treinador pegou ele, botou ele aquele ponta ali, aquele meia que corta pro meio e bate. Ele fez bons jogos. É um Arjen Robben, assim. Corta pro pé esquerdo pra bater. Não, mas você falou certo, ele ficou cobrado pela torcida. A torcida eu vi alguns jogos. Como lateral esquerdo, Verdade. por exemplo, quando começou a Libertadores, que no primeiro jogo, contra o Capiatá, tomou o gol do lado esquerdo, a torcida reclamava do Sid Clay como lateral esquerdo. E aí tem muito também de você ter um time que funciona. O Corinthians é uma maquininha. Ela funciona como tem tudo a engrenagem. Começa a funcionar, a maquininha vai funcionando. Uma hora para, uma hora quebra uma pecinha ali e você descobre que parou de funcionar. Tem um mistério nisso no futebol, é incrível. Por que você monta um time que contrata e não acontece nada, e você monta um time que devagarinho, pecinha por pecinha, ninguém comemora. Chegou o Sid Clay e falou: Sid Clay? Quem é mesmo Sid Clay? Isso chama-se competência. Claro, é competência. Competência, trabalho. Assim, a gente, né, eu e o Edmundo, nós fomos jogadores e a gente sabe que o ambiente, ele é fundamental para isso também acontecer. Acho que alguns clubes que estão ainda com muitas contratações, ainda não se criou um ambiente entre esses jogadores, uma atmosfera de time montado de campeão. O Corinthians, o Grêmio, já tem esse ambiente. Quem chega vai se adaptando, vai se juntando a esse bom ambiente de trabalho com uma definição do treinador de estilo de jogo, e esses jogadores entrar num time já montado, num ambiente já bom, é melhor, né? Ou seja, o Sid Clay, ele já chegou num ambiente bom do Corinthians, com esquema de jogo. Sim, mas o Juninho, como o Edmundo, também não chegou, né? Pode não acontecer, de um ou outro não dar certo. Agora, o Roger saiu do Botafogo bem, né? Teve um problema de saúde, graças a Deus ele está bem, mas ele saiu bem do Botafogo. Chegou no Inter, o Inter ainda se organizando, não rendeu. Você vai ver quando ele tiver oportunidade no Corinthians, nesse Corinthians montado. Vai arrebentar. Todo grande time teve. Quem vai arrebentar? O Roger? O Roger? Bom jogador. Você acha que ele vai ser centroavante? Vai cair que é uma luva aí nesse time do Corinthians. Artilheiro? Briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro? Não, aí pela artilharia já não sei, mas ele é bom jogador e como jogou no Botafogo, não teve a oportunidade que merecia no Internacional, o técnico não foi muito com ele, enfim, o lugar lá é do Damião. E agora o Corinthians contratou bem. Eu gosto muito do jogador aí e vai cair que é uma luva nesse time do Corinthians. Ótimo. Eu queria citar uma mudança do Carille no meio de campo do Corinthians, que vocês nem levantaram essa questão. Às vezes o time perde e parece que o foco está ali, na mudança do técnico. E com a vitória por 4-0, por exemplo, o Corinthians vinha jogando com o Ralf e o Maicon no meio de campo. Ele mudou completamente esse meio. Jogou com o Yaya René Júnior. Yaya René e Gabriel. E parece que isso passa assim despercebido pelo time do Corinthians. Mas é o que o PVC não tem falou. Diferença. É o que o PVC falou, é uma maquininha. Você troca as peças e o esquema continua o mesmo. E as peças continuam funcionando muito bem. O próprio Cleison era titular até ontem. Isso é uma montagem de elenco. Porque você não ganha o campeonato com 11. Você obrigatoriamente entra com 11. Mas se você não tiver peça de reposição, e hoje o Corinthians tem peças de reposição que estão jogando igual ou mais do que os titulares. Porque olha aqui, ó, o Corinthians jogou, foi campeão paulista no domingo, folgou semana seguinte. Aí ele jogou contra o Fluminense na quarta, no domingo passado, na quarta-feira contra o Independiente. Hoje contra o Paraná, na quarta-feira contra o Vitória, que você vai ver aqui no Fox Sports. No domingo que vem tem Brasileiro. Na quarta-feira seguinte tem Independente. Depois Brasileiro de novo. Que vem e vai o Atlético fora. Né? E vai ser com o Atlético fora. E daqui até a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo começa dia 14 de junho. E a parada do Brasileiro é dia 12 de junho. E daqui até o dia 12 de junho não tem quarta-feira livre. Então, se você não parar
vou olhar aqui, o Ralf tem 33 anos de idade, tem mais. Se eu não parar o Ralf agora, eu vou ter que parar lá na frente que ele vai machucar. Por mais que a gente ache que tem que repetir o time, e o melhor formato é você repetir o máximo possível, mas se você não tomar cuidado aqui, não vou parar porque eu preciso do jogador. Sim, mas você vai perder ele lá na frente. Tá certo, então, essas alterações que vão funcionando no time do Corinthians, é isso? Eu acho que ele conseguiu. O Carille nesse ponto de vista, ele é um fenômeno. Porque no ano passado, ele foi o cara que conseguiu escalar o time que mais se repetiu na história do Corinthians. Aquela formação: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Arana, Gabriel e Maicon, Jadson, Rodriguinho e Romero e Jô na frente. Esse time jogou junto 13 vezes. 13 vezes, começando partidas juntos. Nenhuma formação na história do Corinthians jogou 13 vezes juntos, começando o jogo. A que mais tinha jogado era o time da Democracia Corintiana, em 82. Desta vez, ele não tem isso. E mesmo assim, ele é campeão paulista, ele perdeu muito mais no começo desse ano do que perdeu ano passado. Mas é campeão paulista, líder do Brasileiro, líder do grupo da Libertadores e vai começar a Copa do Brasil. Eu estou curioso, não é agora, mas eu estou curioso para saber o que vocês vão falar então do Diego Aguirre. Porque já tem gente reclamando que ele mexe demais no time, que ele muda demais o time, e entra com 3 zagueiros, entra com 4 zagueiros, e o time não consegue entrar num ritmo. E aqui o Carille, o discurso é outro. Quero ver já então a discussão sobre o Aguirre. Tudo que o PVC está dizendo é que o Corinthians muda os jogadores, mas não muda a sua característica. Exatamente. Entendeu? Ele tem um formato de jogar, um jeito de jogar, que encaixa. Por exemplo... Quem chega, entra na forma. Entra na forma, sabe? E movimento igual, e se dedica igual, padrão de jogo. Padrão de jogo. Padrão de jogo que protege, por exemplo, os laterais. Os laterais do Corinthians são muito protegidos pelo Romero e pelo Cleison, ou pelo Matheus Vital. Edmundo, todos os times devem fazer isso? Não, porque nem todo mundo tem vigor físico e características defensivas como o Romero, por exemplo, que não é espetacular tecnicamente, mas taticamente é perfeito. Então, eu não estou dizendo que todo mundo tem que imitar o Carille, não. Todo mundo tem que encontrar o seu jeito de jogar, a sua forma de jogar. Mas que dá certo, que dá mais certo quando você tem um formato de jogo do que ficar trocando, oscilando toda hora, principalmente no Brasil, que jogador não é disciplinado taticamente. Então, confunde mais a cabeça do que ajuda. Então, rapidamente, esse jeito de jogar do Corinthians, foi o Carille que construiu esse jeito de jogar? Não. O Corinthians. Quem foi? Foi o Corinthians. Foi o Corinthians. Lá atrás com o Mano Menezes, que passou pelo Tite. Não foi o Carillezinho? O Carille dá continuidade, minha opinião. Eu acho que assim, o Carille, é claro que ele tem a influência do Tite, do Mano, mas ele tem o estilo dele. Eu acho que esse Corinthians de hoje, nesse formato de 4-2-4, essa coisa sem o centroavante, é uma coisa que ele foi buscando, né? Mas já teve lá atrás. Mas já assim, teve com o Danilo Falso 9, já teve, sim. Eu já acho foi que bem assim, parecido, só que lá atrás, posso falar, a única diferença, lá atrás o time era mais qualificado tecnicamente. Pode ter ganho menos, mas era mais qualificado tecnicamente. O time do Tite era, mas assim, eu acho que ele construiu esse padrão para você? Ele pega a coisa desses treinadores, né, que ele mesmo fala isso, mas eu acho que ele está construindo a história e o estilo dele também. Eu também acho isso. Não podemos tirar o mérito dele, mas... Agora, eu estou entendendo o que o Edmundo falou. Né? O estilo de jogo mas eu acho que assim, esse time hoje, assim, que é uma coisa que vem lá de trás, esse time eu não concordo. Tem mais a cara do Carille. Tem mais a cara do Carille. Esse desenho tático não tem, de fato. Mas a maneira de jogar, o conceito de jogo tem. Não é o desenho do time que joga sem centroavante, que joga com uma linha de 4 no meio campo, os dois que vão subir para marcar lá em cima. Mas o conceito de jogo, o time que é seguro defensivamente, cada um exerce sua função. E não é que deu tudo certo de 2009 para cá, de 2008 para cá.
Não deu. A gente sabe que 2014 foi um ano ruim, 2013 foi um ano péssimo e o Tite estava lá. Tem coisas que se quebram, mas a maneira, seu time pragmático, consistente defensivamente, saber cada um exercer sua função, isso é muito parecido de 2008 para cá. Vamos ouvir o Carille falando no microfone, claro. Fox Sports, então, técnico do Corinthians. Vamos lá. A gente sabe desse poder ofensivo do Sid Clay e o que está marcando, o que marcou no jogo contra o Palmeiras, o Dudu, e é isso que ele tem que melhorar. E a vibração ali foi por fazer 2 gols fora de casa. Eu sei que a minha equipe é muito consistente defensiva, então quando eu faço 2 gols assim, principalmente fora de casa, eu sei que vai ser muito difícil eu perder o jogo, né? Eu trato assim com os jogadores, zona de segurança, só pedir que não relaxasse depois do segundo gol, continuasse concentrados. O que eu passo para os meus jogadores e passo para o torcedor corintiano também? A gente está embolado ali entre os primeiros, até faltando 8, 10 rodadas para depois a gente medir forças, né? Sei lá, o ano passado a ideia era essa e de repente a gente disparou na competição. Então a gente mantém essa ideia assim de estar sempre próximo ali, sempre no bloco de cima, para depois na arrancada, nos últimos jogos ali, a gente medir força mesmo com todos. Acho que o placar foi muito elástico pelo aquilo que o jogo, como se desenvolveu. Nós tivemos 2 gols de bolas desviadas, o segundo gol e o quarto. E nossas finalizações tivemos na trave, o goleiro fez defesas importantes, chegamos com condição de marcar. Eu vejo muito também dar os méritos à equipe do Corinthians, que é uma equipe extremamente competente, bem treinada e com jogadores de muito alto nível. Saio com um sentimento de tristeza, porque até poderíamos perder, porque do outro lado tem uma equipe muito forte, mas o placar foi muito elástico, pelo aquilo que pelo menos no início do jogo o Paraná desenvolveu como futebol. Quem vê o resultado não vê o jogo, né? Porque foi um jogo difícil no começo, nós erramos muito, mas a concentração do time é muito boa. Nós pôde estar concentrado, conseguimos trabalhar a bola e conseguimos concluir em gol, né? Que é mais importante. Fico feliz com minha família toda aí, mas eu não acho que foi minha melhor partida. Minha melhor partida para mim, eu vendo, foi contra o Palmeiras, a final. Que eu acho que eu marquei bem, saí pro jogo bem também. Eu acho que foi a minha melhor partida com a camisa do Corinthians. É isso aí, belo gol e a vitória do Corinthians por 4-0 no Paraná. Foi a estreia do Paraná na Série A jogando em casa, porque na primeira rodada perdeu para o São Paulo no Morumbi. Veja a festa que fez o torcedor do Paraná, estádio Dorival de Brito, né? O jogo, a Vila Capanema. Olha que festa bonita, com bandeirões, muita alegria para a estreia do Paraná na Série A, jogando em sua casa em Curitiba. Então uma festa muito bacana. Vamos até aproveitar essa festa do torcedor do Paraná para trazer aí informações dos 4 maiores públicos desta segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então, o público presente lá em Curitiba, 16.772 espectadores, a renda de 632 mil. Público presente no Galo e Vitória, no Independência, 10.423, pouco mais de 128 mil reais. Ceará e São Paulo, 30.196 em Fortaleza. 29 mil pagantes. 743.600 reais. Belo público. Tem o Palmeiras também contra o Internacional. Ótimo público também no Pacaembu. 25.504, 717.950 reais. E Flamengo, olha aí, ó, 1.641.395 reais, 52.106 espectadores no Maracanã. Segundo o público Flamengo do Brasil, neste ano, só perdeu para Botafogo e Vasco, 47 mil pagantes. É o maior público do brasileiro, como disse o Zinho. Tem que jogar no Maracanã, né? O Maracanã. Tem que ter o Maracanã. Você quer ver como o Maracanã transforma a vida do futebol brasileiro? A gente passou o primeiro bimestre, janeiro, fevereiro, até o começo de março, reclamando da falta de público no Campeonato Carioca, que teve Fluminense jogando para 400 pessoas, Fluminense de novo jogando para 600 pessoas. Os 2 maiores públicos do Brasil, neste ano, foram no Rio de Janeiro.
É, né? Quando voltou o Maracanã. Vocês vão me desculpar, né? 52 mil pessoas. Imagina se estivesse contra o River, contra o Santa Fé. O Flamengo já estava classificado na Libertadores. Faz essa verdade. diferença também, é verdade. Deixa eu registrar que acabou faz pouco tempo aí o jogo do Grêmio e nós acabamos de receber aqui o borderô. 22.049 espectadores, Arena do Grêmio, acompanhando o empate por 0-0 com o Furacão, R$ 688.660. O Atlético que se classificou na Copa do Brasil, passando pelo São Paulo no Morumbi. Vamos falar do time do Flamengo, então, a vitória no Maracanã, da despedida do Júlio César, que, aliás, foi o seu destaque na abertura do programa, não é, Zinho? Foi. Olha o Júlio César. O Júlio César, primeiro, essa liderança dele, né? O jeito que ele fala, os jogadores escutam. E fez um grande jogo. O América Mineiro fez um bom jogo, foi um jogo complicado. As boas defesas do Júlio César ajudaram e muito a vitória do Flamengo, que não jogou Everton Ribeiro, que não jogou Diego, que Juan estava no banco, poupado, que houve mudanças, né? A entrada do Arão no meio com o Cuejá, os garotos na frente, o Giovani pelo lado direito, o Vinícius Júnior pela esquerda, o Paquetá mais livre ali como armador e o ceifador, né? Que fez 2 gols, que saiu chateado no meio de semana, mas hoje deve estar muito feliz, né? Pelos gols, pela vitória e a belíssima festa que a torcida do Flamengo fez. Essa torcida é sensacional, ela é importantíssima para esse time, né? Porque a presença desse torcedor lotando mexe com esses jogadores têm que realmente correr mais, se dedicar mais, porque a torcida empurra, a torcida cobra. E o Flamengo foi merecedor da vitória, criou várias chances, né? E aí foi o meu destaque. É uma pena, né, o Júlio César encerrar a carreira, ele diz que tem dores nas costas, já não aguenta tantos trabalhos, mas é uma pena, um goleiro que já foi eleito o melhor do mundo, Essa defesa foi merecidamente, né, meu amigo, joguei com ele em 2004, fomos campeões juntos, campeões carioca, tem uma história belíssima, se não me engano é o 3º goleiro que mais vestiu a camisa do Flamengo, só perde, né, Cantarelli e o saudoso Zé Carlos, que foram meus companheiros também. Então, assim, eu fiquei triste, porque eu acho que o Júlio César tinha mais lenha para queimar, pelo menos até o final do ano. Ouvi pessoas dizendo que jogou melhor sem Everton Ribeiro e sem Diego no time. Só posso fazer uma sugestão? Esse pênalti foi não é que foi polêmico, é que demorou, né? Demorou um pouco, foi o Leandro Bizio, Marinho, o árbitro paulista, foi pênalti, né? O Dourado é tocado com o braço direito, o goleiro pega no pé dele. Aí demora, a confusão, que já criou um hábito no futebol brasileiro, o árbitro apita um pênalti, qualquer decisão um pouco maior no futebol, os jogadores cercaram, ficou um tempo ali, vai e volta e tal, mas ele decidiu corretamente. Foi pênalti? Colocando na marca da cal. Alguma outra questão para discutir de arbitragem nesse jogo? Nada. A arbitragem foi bem? Foi boa. Foi boa? Foi boa. E o Flamengo foi bem, Edmundo? Foi bem. Léo Duarte foi muito bem. A saída do Everton Ribeiro, do Diego. O Everton Ribeiro expulso, né? Suspenso. Everton Ribeiro, Diego machucado. E o Everton Barbosa, que foi para o São Paulo, meio que obrigou o Barbieri. É Barbieri? Isso. Maurício Barbieri. Isso. Maurício Barbieri a botar 2 volantes. Isso deu mais consistência ao meio-campo do Flamengo e aí achei que deu mais liberdade para o Paquetá, mais liberdade para o Vinícius Júnior, ele caiu de um lado, caiu do outro. Vinícius Júnior foi substituído, a torcida reclamou, o time começou com 2 volantes e terminou com 4 no Maracanã, contra o América. Mas também o técnico é jovem, ele precisa também de uma afirmação. Imagina, o América jogou uma boa partida. A América assustou, obrigou o Júlio César a fazer boas defesas. Então, quer dizer, depois, quando vence, é aceitável você terminar com 4 volantes. Por quê? Ele fez 2-0 e o América pressionou, continuou em cima. Imagina se ele toma 2-2. Ele perde também o emprego dele interino, mas ele perde. Então ele quis se precaver, se resguardar um pouco e, enfim, eu gostei. Aquela história do Deus escalando deu certo pro Flamengo. Eu acho que o Flamengo, quando fez 1-0, o América estava melhor no jogo.
Serginho bem no jogo, do lado direito o Ailon, o Luan não estava bem no jogo do lado esquerdo, o Luan que foi do Palmeiras jogando ali. Depois ele mexeu no segundo tempo, colocou o Marquinhos. Marquinhos que foi do Vitória, Marquinhos jogou com você. Não, jogou depois. O Vitória jogou no Palmeiras, jogou no Flamengo. É o mesmo Marquinhos? Marquinhos, que foi do Vitória, Esporte, Palmeiras, Flamengo. Cruzeiro. Rodou bastante. O América estava muito forte no jogo quando o Flamengo fez 1-0 com o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior ajudou a decidir o jogo. Nessa primeira bola que ele foi muito bem, colocando o Henrique Dourado em condição de finalizar. Depois vem a bola do Paquetá, o Henrique Dourado sofre o pênalti, que como o Simão disse foi pênalti. Aí fez 2-0, clareou, mas tanto o América foi bem que o Júlio César foi um destaque. E aí acho que mais ou menos é um mérito, não era para tomar gol nesse jogo, né? A despedida não era para ter gol. A última defesa dele é aquela cabeçada do Serginho, que ele no escanteio, que ele tem um reflexo incrível para tirar. Para mim é a defesa mais difícil do jogo. E essa daqui, que é o chute do Ailon, que a bola pega na trave, ele se machucou nessa bola, ele caiu de mau jeito, machucou o punho, pareceu até que podia ser substituído. A adrenalina dele estava tão alta que ele até câimbra teve. Até câimbra ele teve no finalzinho da Imagina o emocionante. É duro a gente ver a despedida de um grande jogador. É de um amigo, de um grande jogador, de um profissional, né, na acepção da palavra, um cara do bem, um cara de grupo. Você vê que todos os jogadores, né, emocionados, né, homenageando o Júlio César. E foi linda a festa que a torcida fez, aqui, ó, merecidamente, né, para o Júlio César. Essa defesa eu acho extraordinária. Bom, vamos com as imagens que nós temos aí do Júlio César, então, porque o Júlio entra aí para a galeria dos grandes, dos maiores goleiros que o Flamengo já teve. O César, né, que é um garoto, É. né, baita de um atleta também, mas você vê que é um ídolo o Júlio César dele, né? E aí, ele sai emocionado, tá ali o bandeira, a placa, homenagem, comemoração, a torcida feliz. O filho dele aí do lado dele, ó, aí ele abraçado com ele. Olha lá, que bacana. Cresceu, né? Que bacana, tá grandão. Lembra ele na Copa das Confederações comemorando com o Júlio? Então, uma carreira maravilhosa, né, do Júlio César. Quais foram outros goleiros que vestiram a camisa do Flamengo e que ficaram tão marcados quanto o Júlio César, hein? Raul. O Raul foi campeão do mundo, né? Então, aquele time do Flamengo, né? Aquele time do Flamengo que marcou a época, né? O grande time do Flamengo. Mas assim, esses que eu citei, né? Cantarelli é um cara que tem também uma história dentro do clube. O Zé Carlos, o saudoso Zé Carlos, jogador que foi para a Copa do Mundo, jogando pelo Flamengo e também foi campeão brasileiro. Eu estou perguntando isso porque o Júlio César, certamente, ele fica lá em cima na prateleira, né? Não, e assim, o desejo dele de retornar, foi um pedido dele à diretoria, parabéns à direção, porque aceitou, trouxe o Júlio César, né? Ele agradeceu, né, ao Bandeira, até errou o nome do Bandeira, né? E ao Fred Luz, a todos, né, da direção do Flamengo, que fizeram esse plano, né, com o Júlio dele vir e encerrar no clube que ele iniciou, que ele começou como um garoto, né? A história que ele tem no clube, e ele queria isso, ó, Maracanã cheio, foi muito lindo, acho que a torcida, né, compareceu. Eu, particularmente, gostaria de ainda ver o Júlio César jogando. Eu acho que ele tem condições de, pelo menos, ir até o final do ano, né, brigar por uma Libertadores. Mas é um desejo dele, a gente respeita, eu entendi a fala dele. Mas foi um momento especial. Eu não consegui ir ao Maracanã, eu tinha até um convite para ir ao Maracanã, né, mas por problemas particulares eu não pude ir. Mas eu gostaria de estar aí vendo um amigo nessa despedida e me emocionei vendo as cenas depois. Que pena, né, Simão? Que tem que parar, né? Chega uma hora que não dá mais. Eu acho que parou na hora certa. Eu acho que até o discordadozinho, eu acho que ele está sabendo parar. Tem que saber parar. Ele defendeu até mais do que ele estava na condição dele. Realmente já chega no limite, um cara que foi top, foi como o próprio Zinho falou, um dos melhores do mundo. Além de ser um baita goleiro, era um também que era diferenciado por saber jogar bola com o pé, né? Joga muito bem com o pé, mas chegou no limite. Eu acho que tem que saber a hora.
se superou nessa partida, fez um partidaço, defendeu tudo, fechou o gol e sai por cima, sai consagrado, sai com o aplauso da torcida que tanto gosta dele, porque vai ficar, daqui a pouco começa a levar 1 ou 2 frangos aí, o torcedor já vira contra e não adianta, a idade chega, tem que saber a hora de parar. Ele até falou que tomou 2 injeções e um comprimido para conseguir jogar esse jogo. Imagina. Antes da gente ouvir o Júlio César, Simon, você falou de parar na hora certa. O Edmundo parou na hora certa, Simon? Parou. Parou? Parou na hora certa, não tinha mais o que dar. Foi que foi. Não saia mais nada dali, ele sentiu. Mas jogou muita bola no Figueirense. Ao contrário dele, que ainda deu muito título para outros times aí. Depois dessa, vamos ouvir Júlio César falando no microfone Fox Sports. Vamos lá. Não, foi bacana, já esperava essa situação da torcida. Realmente, eu não consigo mensurar na minha cabeça o carinho que a torcida do Flamengo tem pelo Júlio César. É uma coisa realmente indescritível. Então, assim, só tenho a agradecer, né, a todos os torcedores que estiveram presentes, né, para prestigiar, mas eu gosto sempre de botar o Flamengo acima de tudo e de todos. Não tem presidente, não tem ídolo, não tem jogador. Eu acho que a instituição Flamengo é o mais importante. E a ideia do jogo hoje realmente era reencontrar a vitória, né, porque a vitória ela traz um ambiente leve, ela traz um ambiente favorável, né, e tranquilidade acima de tudo para você trabalhar. Então acho que isso foi o mais importante. Claro que coincidiu com uma despedida e não poderia ter ocorrido da melhor maneira. Eu acho que eu tive uma participação importante, com defesas importantes, talvez por isso que a torcida, né, naquela emoção, naquele calor, começou a gritar: essa situação fica Júlio César. E a situação do arrependimento, olha, muito sincero, já tive a oportunidade de falar em outras entrevistas que o Flamengo, né, nunca me procurou, nunca teve esse contato, né, até porque acho que nunca precisou, a verdade é essa. Acho que o Flamengo hoje está muito bem servido com o Diego Alves, que é um goleiraço, um goleiro experiente e que vai dar muito ainda pelo Flamengo, eu tenho certeza. O César, que surgiu bem, o Thiago também, são 2 jovens que têm um talento e têm um futuro promissor. E o Gabriel, que já teve até a oportunidade de jogar esse ano, né, demonstrando aí o seu talento apesar de jovem. Então o Flamengo acho que está bem servido nessa posição e eu agradeço, né, até mais uma vez a diretoria do Flamengo de ter aceitado esse projeto da minha vinda para eu encerrar meu ciclo aqui no clube que eu amo. Maravilha. Júlio César falando no microfone Fox Sports, segundo Zinho, na última palavra, disse que parou muito cedo, deveria insistir um pouco mais até o final do ano. O Simon não, parou na hora certa. O Edmundo brincou com a situação aqui do Simon, mas com relação ao Júlio César, PVC parou na hora certa ou insistia mais um pouco? Se ele ia jogar com dor, não é para jogar. E para você, Edmundo? Eu acho que foi a hora certa. Hora certa? Porque a memória da despedida tem que ser positiva, né? E não é o caso dele, mas jogadores tentam prolongar a carreira indo jogar em times de segunda linha, não é o caso dele. Ele parou lá no Benfica, já tinha parado e veio um acordo com o Flamengo, né? Nesse último ciclo aqui, terminar no Flamengo, porque era o time dele de coração. Acho que foi uma festa merecida, bonita, justa e acho que e quem somos nós para dizer qual o melhor momento para ele? Porque quem vive uma carreira, uma vida dentro do futebol, mal tem tempo de estar com a família, mal tem tempo de estar com os filhos. E então acho que tem uma hora que o cara precisa dessa parada. Ele parou com uma humildade importante. Não estou achando a palavra certa. Ele foi de uma humildade comovente. Porque assim, no Benfica, ele foi titular, depois ele foi em reserva do Ederson. Porque o Ederson estava melhor que ele. Ele veio pro Flamengo, ninguém encheu a paciência para fazer ele ser titular. Ele ficou trabalhando e, como disse a gente do grupo, o Juan disse ontem, o cara de grupo trabalhou, foi líder, ajudou. O quanto ele pôde ajudar, ajudou. Para quem foi o maior goleiro, ele foi o melhor goleiro do mundo em 2010. Bom, vamos colocar. Eu fiz questão de pedir a classificação do time do Flamengo na Libertadores da América, não no Campeonato Brasileiro. Por quê?
Esta semana tem o Santa Fé pela frente. Então tá aí, você olha para o grupo 4, tá bem ali o Flamengo, né? Tá legal. 5 pontos, junto com o River Plate, dividem a liderança com os mesmos números, primeiro e segundo colocados. Depois o Santa Fé e o Emelec na 4ª posição. Então, esta semana o Flamengo entra em campo pela Libertadores da América. Vamos a campo agora em Fortaleza, onde o Ceará recebeu o São Paulo e ficaram no empate. Foi o segundo jogo, né? Sim. 0-0. O outro foi o Grêmio contra o Atlético Paranaense e esse jogo 0-0 também. Então tá aí o time do São Paulo, vitória na primeira partida, mais um ponto, 4 pontos agora na classificação do campeonato. Mas ainda não achou, né? O São Paulo fez um primeiro tempo contra o Atlético Paranaense excelente. Primeiro tempo. Da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. Aí ele tomou o gol de um pênalti do Lisieiro, que foi pênalti, e degringolou. Hoje o Aguirre mexeu no time de novo. O Militão jogou como zagueiro pela esquerda. É engraçado, eu vou dizer uma coisa que eu até falei com mais gente para entender se eu estava certo ou se eu estava errado. O Militão não foi terceiro zagueiro, ele foi lateral esquerdo no jogo de quinta-feira. Era a linha de quarto, só que a linha de quarto contra o Atlético Paranaense. Ele foi lateral. Ele foi lateral esquerdo. Lateral. O Regis foi lateral pela direita e ele foi lateral esquerdo. Com o Rodrigo Caio, o zagueiro. Como o zagueiro. Ele e o Arboleda. Aí você tinha, na esquerda, o Valdívia vinha da esquerda para dentro e o Lisieiro fazia a cobertura daquele lado. Mas o lateral era o Militão. Era uma linha de quarto. Claramente. E hoje foi uma linha de quarto com o Militão pela direita. Não está mexendo demais, não? Ele vai mexer. É o jeito do Aguirre. Mas agora, isso está sendo bom para o time de São Paulo? Eu acho que demora mais para você montar o time. Demora mais para você conseguir... Sabe qual é o limite? O limite é quando você monta o time... E de maneiras diferentes, pensando em como você vai confundir o adversário, o limite é quando você confunde o seu próprio time. Se você começa a confundir o seu próprio time, não está dando certo. Porque você pode até testar essas mudanças no Campeonato Brasileiro, né, de 38 rodadas. Na Copa do Brasil, já não dá certo, né? Mas ele não tem mais a Copa do Brasil. Pois é, foi o que aconteceu, né? Não, eu estou com o PVC. A chance... maior é de confundir os seus atletas. Eu acho que ele tem que tirar o melhor de cada um na sua posição. Ter um esquema, um sistema, uma maneira de jogar e ir atrás dela. Ele tem ganho aí, ganhou com a chegada do Everton Barbosa. É Barbosa? Cardoso. Posso uma sugestão? Everton. É muito sobrenome. Everton. Mas agora pode falar só Everton. Agora é só Everton. Everton. Agora é Everton só. Everton. não é mais Everton só, é só Everton. Não, sim, era muito mais legal ter Zinho, Zico. Era Edmundo, era mais fácil. Agora tem nome, sobrenome, que confunde a gente. Mas enfim, ganhou o reforço do Everton. Com certeza o São Paulo vai crescer. Mas eu tô com o PVC, ele está mais confundindo do que confundindo o adversário, sabe? Essas trocas constantes, tem que definir. E, no caso dele, ele tem que trocar menos, tem que definir um padrão de jogo, um time titular e ir com eles até o final. Agora, eu gosto do time do São Paulo, apesar do jogo ter sido... Esse jogo sim, PVC, esse jogo foi ruim. Esse jogo foi ruim. Esse foi ruim. Os goleiros trabalharam um pouco. O Simon achou que foi o melhor jogo do campeonato. Não, Ele sabe de pegar no sono. Não, esse não foi bom. Dormido vendo sono. Esse não foi bom porque os dois times deixaram a desejar. Zinho, com relação a essa sequência de trocas aí de jogadores poupados, do Aguirre, o jogador sente isso? É difícil para assimilar? Sente, mas assim, eu me coloco no lugar do Aguirre também, né? Ele chegou num clube, as contratações, a maioria não foi ele que participou, né? Não é... Ele veio substituir o Dorival. Ele não participou de nenhuma. Agora a do Everton, sim. A do Everton chegou agora com ele. E assim, ele acaba tendo essa quase que responsabilidade, ele tem, mas de tentar achar esse time. Para tentar achar esse time, ele vai ter que mudar mesmo.
Eu acho que assim, ele tem que pelo menos repetir em mais jogos, né? De um jogo para o outro, ele mudar sistema de jogo, né? Joga com 3, joga com 4. Ah, não, joga com 4, mas com um zagueiro de lateral esquerdo. E isso cria-se uma dificuldade para os seus jogadores entenderem o que ele quer. Agora, que ele vai ter que escolher um esquema de jogo, se é com 3 zagueiros ou se é com a linha de 4 atrás, e aí nesse sistema ele mudar nome de jogadores para encontrar o melhor desempenho desses atletas, é o que a gente estava falando do Corinthians. O Corinthians já tem um esquema montado, muda esse jogador, mas tem um esquema de jogo montado e um ambiente já preparado para isso. O São Paulo não tem esse ambiente ainda. É um ambiente que chegou muitos jogadores, que estão se conhecendo, que está se fazendo um ambiente, buscando um ambiente mais calmo de trabalho, que não existe por causa da pressão, né? Perdeu o Campeonato Paulista, saiu da Copa do Brasil, agora resta uma Sul-Americana e um Brasileirão. Tem bons jogadores, tem condições de fazer um time porque tem boas peças. E aí o Aguirre tem que rapidamente escolher esse esquema de jogo. Vamos ouvir então o Aguirre, ver o que ele disse sobre esse empate por 0-0 com o Ceará. E na sequência, o Simon vai falar desse jogo, o empate do São Paulo no Ceará. Vamos lá. Especialmente eu esperava outra velocidade no ataque, outra intensidade para atacar, porque não é solamente defender, mas aí não estuvimos um jogo como imaginávamos y teníamos buenos jugadores en campo como Cuevas y Nené, es verdad, en una posición tal vez sin centroavante, no fue que jugaron de centroavante, sino sin centroavante. Y junto con Valdivia, con Everton, buscamos opciones con Reyes apareciendo por derecha. A intención siempre de ganar el juego. Yo no estoy contente por un empate porque nos vinimos aquí a ganar. Entonces, si bien fuera de casa es importante no perder, pero hoy siento que el time tem que dar muito mais. Bom, Simon, o Aguirre mostrou insatisfação, e não poderia ser diferente, né? Depois do jogo contra o Atlético Paranaense, e demonstra a mesma insatisfação hoje depois do empate contra o Ceará. Eu falei pro Zinho, o Zinho falou porque eu gostei do jogo. Eu gostei porque estava observando a arbitragem, e não deu trabalho nenhum. Paulo Roberto Alves Júnior, do Paraná, que apitou o jogo. Foi jogo fácil, tranquilo, sim, muito fácil de apitar, um jogo quase que sonolento no primeiro tempo, poucas oportunidades de gol. Eu considero o Aguirre um bom técnico, fez um grande trabalho no Sport Clube Internacional. E tem condições de organizar essa equipe de São Paulo. Realmente, o São Paulo, há algum tempo já não vem correspondendo à expectativa da sua torcida. Aí nós esse lance aí? Bola na mão. Normal? Uma bola na mão, normal. A distância é curta. Tá? Então, não teve nada para reclamar da arbitragem. Agora, o São Paulo está faltando encaixar, igual o Internacional. Tá vivo na Sul-Americana, sobrou a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Então, tem jogadores para isso e o técnico é bom. Agora tem que dar tempo para ele exercer a sua função, né, na sua plenitude como técnico de futebol. Vamos colocar uma imagem agora da lesão do Rodrigo Caio, zagueiro do São Paulo e que vem tendo oportunidades na seleção brasileira. O técnico Tite esteve no Morumbi acompanhando o jogo no meio de semana da Copa do Brasil e, claro, todo mundo sabia que ele acompanhava também o Rodrigo Caio, e lá no meio de campo está aí caído o Rodrigo Caio, né? Então a suspeita da lesão dele parece não ser uma coisa tão leve assim. Vamos aguardar os exames do Rodrigo Caio, que deve acontecer em São Paulo a partir da chegada. Ali o Dr. Júlio, né? Do José Sanches. Desculpe, Dr. José Santos. Sanches, eu disse o quê? Sanches. Então, ele voltando ali, vocês não estão vendo direito. Ele voltando ali no meio de campo e sai bastante incomodado. Então, vamos aguardar os exames aí. Está aí o Rodrigo Caio. Pode ser uma baixa muito séria para o time do São Paulo e pode preocupar o técnico Tite também, gente, que conta com ele na seleção brasileira. Eu acho que essa vaga dele tem nome, que é Jeromel.
Eu respeito o Rodrigo Caio, bom jogador de futebol. Agora, o Jeromel tá jogando demais. O Jeromel tá pedindo passagem, inclusive, para ser titular da seleção brasileira. São duas coisas diferentes, né? Uma coisa é o que ele desfalca. A torcida do São Paulo tem reclamado muito dele, reclamou depois do empate com o Atlético Paranaense que causou a eliminação. Peraí, desculpa. Eu não sou especialista em leitura labial, não. Mas parece que ele fala alguma coisa. Olha ali, ó. Vamos ver? Quebrou meu pé? Alguma coisa assim? Ele fala, a impressão... Dá essa impressão? A suspeita que ficou depois da saída dele foi de fratura. Agora, tem que ter cuidado com isso. Mas estranho o lance, né? Meio que sozinho ele... Eu tava até pensando se não era o tendão. Eu fiquei tentando observar a imagem e tal. Põe a imagem de novo pra gente. Primeiro momento, sabe o que eu achei que fosse? Dele. Eu já quebrei o quinto metatarso, o que o Neymar teve. Olha só, eu achei que fosse isso. Ó, ele tenta dar uma... Ele vai dar o bote, parece que talvez tenha pisado num buraco, alguma coisa, e ele fica parado e tenta voltar depois. Ele ali no círculo. Tá com dor. Com muita dor. Eu tive a impressão que foi isso, Zinho. Né? Impressão que foi o quê, Edmundo? Que tenha quebrado o quinto metatarso. Eu já quebrei de uma maneira assim também. Sozinho. É a lesão do Neymar? É a lesão que o Neymar teve. Porque ali pode ter sido. Que outra coisa pode ter sido? Uma torção de tornozelo? Uma torção de tornozelo não é grave. Mas quando ele está falando ali, acho que eu quebrei meu pé. Parece que ele está dizendo isso, né? Parece, né? A suspeita foi de fratura, muita gente falou disso depois do jogo. Agora, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a baixa técnica, porque parte da torcida do São Paulo vai achar que ele não faz falta. Eu acho que faz muita falta pro São Paulo. Outra coisa é quanto ele representa em termos de seleção brasileira. Eu não levaria para a Copa do Mundo, mas é o drama dele. O cara que está há um mês, menos de um mês, da convocação para a Copa do Mundo. Hoje é 21. Hoje é 21, são três 22. semanas. Hoje é 22. Hoje é 22. São 3 semanas. Convocação dia 14. 3 semanas. São 21 dias. 21 dias para a convocação da seleção brasileira. Ele tem uma chance enorme de ir para a Copa do Mundo. Arrepia, né? De ser cotado, ele vai estar ali olhando, muito triste. ouvindo para saber se o nome dele está na lista. E aí ele sai de campo com a expectativa de ter quebrado o pé. Um atleta profissional... São dois aspectos diferentes. A gente já teve problema de contusão. Um atleta profissional, nesse momento aí, é o pior momento para o jogador, né? O cara quer jogar, é a paixão, é o amor pela profissão. Ainda mais o cara concorrendo para uma vaga numa Copa do Mundo, que é o momento... É dramático. Olha, vamos fazer o seguinte, intervalo, a última palavra volta já, para a gente mostrar e debater aqui a vitória heróica do Fluminense diante do Cruzeiro, um grande clássico. Vasco da Gama ficou no empate, o Grêmio também no empate, Galo, enfim. Já, a última palavra de volta. Continue com a gente. Até mais. De volta, a última palavra neste domingo. Estamos falando aqui da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Apenas uma partida na segunda-feira entre Sport e Botafogo para encerrar a segunda rodada. E já nós vamos colocar aí a classificação do campeonato. Imagens agora do Maracanã. Vamos começar, porque o jogo praticamente começou, com a expulsão de um jogador do Fluminense, o Gilberto, no clássico Fluminense e Cruzeiro. Bola para o meio de campo, a partida para o ataque, Carlos Eugênio Simon. E bem expulso, Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro, bem posicionado, o Gilberto dá uma voadora, acerta a lateral do rosto do Sassá. Qual era a intenção dele, Simon? Dá um golpe, ajudou ali, Kung Fu, sei lá o quê, porque aquilo ali é um golpe de Kung Fu, né? Uma arte marcial, jogador, 14 aí, minutos. Edmundo, você não vai falar 14 minutos do primeiro tempo, o jogador faz uma jogada dessas aí, ó. A intenção dele era corrigir o erro dele. Ele foi lambão e fez uma falta. Errou duas vezes. O que ele perdeu o tempo da bola. Não era o último homem, sim. Perdeu o tempo da bola, mas ali ele foi expulso por jogada, jogo brusco grave, força desproporcional. Né? Então foi bem expulso. 14 minutos do primeiro tempo, o árbitro expulsou bem. A única quesito
e crítica que eu faço à arbitragem é os 8 minutos de acréscimo no final do jogo, que não havia necessidade para isso. Foi demais? Foi demais. Um jogo de 5 cartões, não tivemos nenhuma paralisação exagerada, né? E o árbitro teve sorte, porque aos 51 minutos o Arrascaeta teve a bola do jogo para empatar o jogo e o goleiro salvou, fez um milagre, tá? Porque não havia necessidade nenhuma. Isso ele tem que aprender. Ele é jovem, tem potencial, é bom árbitro, apitou o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, apitou bem, só que ele tem que ser um pouco mais, aprender um pouquinho mais. Alguém tem que instruir ele. Tá? Porque potencial ele tem. Dá 8 minutos de acréscimo, não se justifica. Né? Foi bom, antes da gente ir pro gol, o Edmundo. Oi. Especialidade sua e do Zinho. Os dois podem responder juntos. Com a proteção do Sassá naquela bola na expulsão do Gilberto, não tem como ele chegar na bola nessa voadora que ele deu. A bola está protegida, coloca de novo aí. O Sassá está com o corpo na frente da bola. O que explica a intenção a bola aqui do que sobe, ó. Exato. Intenção, não dá para falar o que ele tem de intenção. Mas parece que ele queria tocar a bola, mas como? A bola está protegida na frente do Sassá. Não dá para defendê-lo. Não dá. Ele fez um campeonato carioca excelente e é desespero, ele é muito bom jogador. Agora, a gente tem que ressaltar o time do Abel, hein? Arrumadinho, certinho. Então mostra o gol do Fluminense aí pra gente, vamos lá. E ele erra, né, no bote. No primeiro bote ele erra, perde o tempo de bola. Não, eu achei que errou tudo. Ele errou e ele percebeu a lambança que ele fez. Ele foi tentar de qualquer jeito corrigir a lambança. Ele fez uma lambança maior ainda. Piorou. Só piorou. E o pior é o Gum reclamando com o árbitro. Teve a intenção. O Gum vai reclamar com o árbitro. Ali no lance do gol? Não, no lance da expulsão. Desculpe, então pera um pouquinho. Carloto. Desculpa. A gente está mostrando o gol do Fluminense, o pessoal não desistiu ainda da expulsão do Gilberto. Olha o gol. Não, olha o árbitro ele erra lá o bote, no meio. Erra o tempo de bola. Errou totalmente. E depois foi errou de novo. Algum chega no juiz, ó. Agora a leitura labial do Gum. O que ele está dizendo? Pelo amor de Deus. Isso? Pô, vermelho direto? Vermelho direto? É muito cedo para colocar na rua. Primeira falta. Assim. Muito cedo? Em cima. Cedo. Primeira falta, professor. Mas ele erra completamente, né? Mas, mérito pro Abel, né? Ele coloca o Renato Chaves como um lateral, arruma ali com a linha de 4, sai, né, daquele sistema dos 3 zagueiros, fica com a linha de 4. E o time do Fluminense, por incrível que pareça, não sentiu tanto, né, nessa expulsão, porque o Cruzeiro teve mais posse de bola, se não me engano 63%, teve mais finalizações, mas o Fluminense, com o seu esquema bem arrumadinho, como o Edmundo falou, foi eficiente, né? O Pedro fez o gol de queixo, né, o PVC? O gol de queixo? O Pedro... Ele parece que... Depois... Desculpa. Não, diga aí. Não, o Pedro parece que ele estava até com os olhos fechados. Ou é um zagueiro do Cruzeiro que sobe com os olhos fechados. Depois nós vamos ver a imagem bem fechada. Pode falar. O Pedro é artilheiro do time no ano com 9 gols. E ele tem 8 passes para gol. O cara que mais deu passe para gol no Fluminense esse ano. Ele é... O Abel, no começo do ano, dizia que ele era um dos melhores centroavantes do Brasil. Eu acho até que não está pronto ainda. Mas ele tem feito uma temporada muito boa. O do Fluminense não tá com saudade do Dourado, né? Ele é artilheiro do time. E líder de passe para substituiu bem. Antes da gente ir para Chapecoense e Vasco, a gente tem que passar também rapidamente aqui. Mano Menezes, motivo para preocupação? Venceu o Copa do Brasil no ano passado, terminou bem o Campeonato Brasileiro, voando na reta final do Brasileirão. Campeonato Mineiro este ano e 2 derrotas no Campeonato Brasileiro. Edmundo. Ele tem que decidir em qual competição, né? O Campeonato Mineiro já passou, ele tem que começar a ajeitar o time dele em alguma competição, porque tá mal na Libertadores, começou muito mal o Brasileiro com 2 derrotas e, enfim, e ele tem agora nas próximas 2 semanas o que vai decidir o futuro dele na Libertadores. Então ele vai ser muito pressionado caso ele não se recupere rápido no Brasileiro e seja eliminado da Libertadores, né? Então, assim, preocupa. Ele tem um excelente elenco, um dos melhores, mas ele, hoje não, porque ele jogou com o Sassá, mas ele tem sido cabeça dura.
Ele tem, Mano? Ele tem repetido um esquema sem atacante, parecidíssimo com o do Corinthians, só que com peças diferentes. Ele não tem pelo lado do campo a velocidade necessária, ele não tem a recomposição que o Corinthians tem, jogadores com características completamente diferentes que jogam pelo lado, e aí a bola chega pouco aos homens que jogam, De Arrascaeta e Thiago Neves, que jogam ali como falso 9. Hoje ele botou o Sassá, quer dizer, indiretamente o Sassá funcionou, porque sofre essa falta que faz com que o Fluminense fique com um jogador a menos. Mas nem assim o Cruzeiro foi eficiente a ponto de ganhar com um jogador a mais. Então, isso preocupa. No meio de semana tem a Universidade de Chile, certo? A decisão. Porque tem que ganhar para igualar em número de pontos. E então tem que virar a chave. Acelerar, boa. Acelerar. Eu só ia destacar o Júlio César, o goleiro. Um dia anterior foi despesa do Júlio César, mas hoje o Júlio César fechou o gol de novo do Fluminense. Foi bem. 4 boas defesas. Vasco da Gama e Chapecoense. Os gols aí pra gente no empate por 1-1 do Vasco e a Chape. Começando com você, PVC. O primeiro tempo do Vasco foi muito ruim. Muito ruim. O Wellington Paulista, que era aniversariante, hoje fez o gol, aproveitando o vacilo da defesa, de novo o vacilo da defesa. O Zé Ricardo montou o time com o De Sábado de mania de 4 na frente dele. No segundo tempo o Vasco reagiu um pouco, conseguiu um empate com o Andrés Rios, mas ainda não é satisfatório. O Vasco vem do chocolate que tomou do Racing na semana passada e tem que achar o caminho para tentar a recuperação na Libertadores, para tentar a recuperação também no Brasileiro, mas na Libertadores, se não der para classificar, pelo menos a terceira posição é muito importante, porque dá a chance de disputar o título da Copa Sul-Americana. Vamos lá, Zinho. Eu acho que assim, pelo primeiro tempo que o Vasco fez, ficou no lucro, né? Porque recuperou no segundo tempo, o Vasco vai a 4 pontos, no Campeonato Brasileiro ele está entre os 4 primeiros, agora tem que servir de organização para o jogo decisivo que ele tem no meio de semana da Libertadores contra o Racing, em São Januário. Daqui a pouco nós vamos falar das 2 melhores equipes do Campeonato Brasileiro. Já, nós vamos falar aqui no AUP. Edmundo falando do empate aí, Chape e Vasco na Arena Condá. Eu acho que o Vasco foi bem. Ganhou em casa, empatou fora. E depois da goleada, né? O massacre que recebeu lá na Argentina, na Avejaneda. Isso. Né, para o Racing. Viagem direta, o jogo lá foi quinta-feira. Eles nem passaram pelo Rio de Janeiro, foram direto a Chapecó, que é uma viagem também bem desgastante. Eles suportaram bem a pressão que exerce o time da casa. Independente se o momento da Chapecoense é bom ou ruim, a Chapecoense, depois que subiu a primeira divisão, tem sido sempre muito forte aí no seu estádio, nos seus domínios. Eu acho que passa por cansaço, passa por moral, que você precisa reerguer a moral, e esse empate foi super importante, porque no Campeonato Brasileiro, se você fizer isso, ganhar em casa, empatar fora, você vai chegar nas cabeças. Então, falando de Campeonato Brasileiro, foi um ponto muito bem conquistado. Agora vamos ver se passou o luto e passou também o clima ruim, hostil que viveu lá em Avejaneda, porque no meio de semana, na quinta-feira, tem de novo o Racing. Outra vez. Então, precisa se reinventar. Pois é. Vamos agora ao jogo que envolveu as 2 melhores equipes do Campeonato Brasileiro. Mas antes de falar do empate, microfone Fox Sports para Renato Portaluppi. Todo mundo quer ganhar do Grêmio, né? Todo mundo, quando enfrenta o Grêmio, todo mundo fala, é o campeão da Libertadores, é o campeão da Recopa, o campeão estadual, o campeão da Copa do Brasil, então a motivação deles é sempre muito maior. Mas é aquilo que eu falei no início da pergunta do teu parceiro antes, eu estaria preocupado se o Grêmio não estivesse jogando bem, se o Grêmio não tivesse criado. O Grêmio fez tudo isso hoje. Hoje, principalmente no primeiro tempo, na minha opinião, e cada um tem a sua, foi uma aula de futebol.
foi mal, só faltou gol. No momento é apenas o Grêmio e o Atlético Paranaense, pelo que eu tenho visto dos outros jogos. Bom, eu fiz a chamada aqui, evidentemente, brincando, né? Mas o Renato disse aí, foi uma aula de futebol. Só faltou o gol. Só faltou o gol. Então... Né? O primeiro tempo do Grêmio foi muito bom. O Grêmio jogou melhor que o Atlético Paranaense. O Atlético tem a qualidade demais na saída de bola. Você viu que o Luan quase faz 1-0, depois ele perdeu um gol. Duas vezes o Luan teve a chance de finalizar frente a frente, bateu muito por baixo da bola, desperdiçou a chance. O Grêmio foi melhor no primeiro tempo do que o Atlético. No segundo tempo o Atlético reagiu um pouco, com sempre o estilo do Fernando Diniz. 3 zagueiros, o Paulo André faz a sobra para jogar protegido. O Pavés sai pelo lado direito, o Thiago Heleno marca do lado esquerdo. Uma linha de 4 homens com o Rossetto fazendo o lado direito e do lado esquerdo o Carleto, o Lúcio Gonzalez como volante. E os 3 homens de frente, o Nicão na ponta direita, na ponta esquerda o Guilherme e o Pablo como centroavante imóvel, saindo da área. Quando perde a bola, os 2 laterais voltam, fica uma linha de 5, uma linha de 4 na frente. E é difícil jogar com o Atlético Paranaense. O Camacho foi expulso, né? Camacho expulso. Mas o primeiro tempo do Grêmio, especialmente o primeiro tempo do Grêmio, foi muito bom. Expulsão do Camacho aí, Isso. né? A arbitragem foi bem... Muito boa a arbitragem. Rafael Claus, o árbitro, e é um dos principais árbitros do futebol brasileiro. Um dos principais árbitros do futebol brasileiro. Foi uma boa partida de futebol, sobretudo no primeiro tempo. E o árbitro levou bem, fez boa leitura, levou, e a expulsão foi correta porque foi o segundo cartão amarelo, uma jogada temerária no meio campo. Ele deu o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o cartão vermelho. Então tá aí, olha, Grêmio 0, Furacão 0, só faltou o gol. Posso corrigir o Renato? Pode, lógico. O atual campeão da Copa do Brasil é o Cruzeiro. É o Cruzeiro. Só pra... Não, o time dele de fato jogou bem. Mas acho que a aula de futebol é quando você faz o gol, né? Porque tudo é criado em função de fazer o gol. Então, ficou devendo a aula na prática, a aula principal na prática, que é fazer o gol. Mas... O momento final da aula. O momento final. A prova final. Galo vence o Vitória na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então tá aí a vitória por 2-1 do Atlético. Primeiro gol, bola na área. E tá lá dentro. Ricardo Oliveira. Depois o Ricardo Oliveira deu o passe pro segundo gol. O Thiago Largue fez um time com o Luan como meia. Ele barrou o Elias, fez Adilson, Luan e Blanco. O Blanco tá pedindo passagem faz tempo. Jogando bem. O Blanco tá jogando bem. O garoto é bom jogador. Muito bom jogador. Sofreu lá no aeroporto na chegada no desempate. E não era para sofrer, porque alguém precisa olhar o Blanco jogando, né? Entender que é o futuro. No ataque, pela direita, o Otero, pela esquerda, o Roger Guedes. E o Ricardo Oliveira sempre importante. Ele o Roger Guedes faz o gol, né? O Guedes faz o gol no passe do Ricardo Oliveira, que vem tomar a bola. Que foi muito cobrado, né? Mais um gol, né? Mais um gol. No meio de semana ele fez Copa do Brasil também foi importante. E lembrar que na rodada passada, final de semana, né? Ele deu aquele passe errado, foi cobrado. O Kaique vacila, né? O Kaique já tinha falado no jogo contra o Internacional, que ele meteu a bola pra dentro. Foi até... O gol não foi nem do Alessandro contra o Internacional, foi contra do Kaique e hoje ele toma a bola entre as pernas. Aí depois, no final, o Vitória reage e bota uma pressão no fim, o Atlético toma calor, mas pelo primeiro tempo ele mereceu ganhar. E foi gol contra, né? Foi. Do Gabriel. Foi tudo bem com a arbitragem nesse jogo, Tudo bem, o Graziani Rocha Matos aqui do Rio de Janeiro, muito boa a atuação dele. E aí a gente acompanhando então a vitória do Galo, perdeu na primeira rodada e agora a vitória. O Atlético é mais um time daqueles que a gente pode dizer, tem um excelente elenco, mas ainda precisa não tem um time ainda. De fazer um time. E tem jogadores excelentes. Ricardo Oliveira, Roger Guedes, Otero, Casares, Fábio Santos, Arouca. Goleiro, São Vitor. Enfim, tem um excelente elenco. Precisa montar um time. Precisa fazer prevalecer a máxima de que caiu no horto, tá morto, porque foi isso que norteou a equipe do Atlético nos últimos anos. Só que é um time que ainda oscila. E eu acho que passa pelo treinador. Eu gosto do Largue, acho que ele é um técnico promissor,
Mas a diretoria precisa definir a situação dele, para que ele tenha mais segurança. Acho que segurança é tudo. Segurança é super importante para você tomar decisões importantes. No jogo, acho que contra o Vasco, rapidinho. Da primeira rodada? Ele não tinha o Adilson? Não tinha o Adilson machucado, com o tornozelo machucado. Ele, ao invés de botar um volante da posição, ele jogou com Elias e Blanco. Com Elias, Blanco, e quem ficava mais de volante era o Luan, o menino maluquinho. E aí foi ali que o Vasco ganhou o jogo. Tá, e enquanto eu me despeço de vocês, coloca aí, por favor, o gol do Bahia, Júnior Brumado. O Bahia vence.